Você conhece as quantidades em francês? Se não, esse é o vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar as quantidades em francês. Eu me chamo Rose, eu sou professora de francês e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Eu Quero Aprender Francês. E antes de começar, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações de quando tiver vídeo novo. Mas vamos ao que nos interessa. Quando falamos de quantidades, a primeira coisa que nos vem em mente são os números. E estamos errados? Claro que não. Se você tem qualquer dúvida em relação aos números, você pode conferir, tem a playlist com os números em francês, do 0 ao bilhão. Então não tem desculpa para não saber contar em francês. Mas por que fazemos isso? Porque neste caso temos quantidades específicas. Por exemplo, Anna a 2 enfants. Anna a 2 enfants. Neste caso, Ana tem 2 filhos. Então, estamos precisando do número 2. José a un chien. José a un chien. Então, José tem um cachorro. José tem um cachorro. Marie a 3 chats. Marie a 3 chats. Marie tem 3 gatos. Então, estamos utilizando os números para precisar essa quantidade. Podemos também não colocar essa precisão de quantidade na frase, que é o caso dos partitivos. Uma vez mais, eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, então se você tiver qualquer dificuldade, é só assistir o vídeo que eu vou deixar aqui no card. Mas utilizamos, por exemplo, on mange de la pizza. On mange de la pizza. A gente come pizza. Mas quanto de pizza? Não precisei. On boit du vin. On boit du vin. A gente bebe vinho. Mas quanto de vinho? Também não precisei. E aí, neste caso, eu sou obrigada a utilizar o partitivo. Sempre, no francês, é obrigatório. Agora, e as outras quantidades? Vamos ver? Un verre de mais o produto. Aqui muito importante porque un verre de significa, a palavra verre pode ser tanto copo quanto taça. E não que seja um defeito trocar um por outro, mas, por exemplo, é estranho tomar café em uma taça e, de mesma maneira, para algumas pessoas é muito estranho tomar vinho em um copo. Assim temos, por exemplo, un verre de vin, un verre de café, un verre d'eau. Un verre de vin, un verre de café, un verre d'eau. No caso, un verre de vin, uma taça de vinho. Un verre de café, um copo de café. Un verre d'eau, um copo de água, ou uma taça de água. No caso de un verre d'eau, temos a elision. O E do D desapareceu para ligarmos a palavra seguinte, que começa por vogal. Poderia ser o mesmo também se fosse com uma H mudo. Então, un verre de vin, un verre de café, un verre d'eau. Une tasse de. Une tasse de. E aqui note a palavra tasse. Por quê? Temos uma pegadinha. Se verre pode ser copo ou taça, tasse, na verdade, significa xícara. Então, é um falso cognato ou um falso amigo. Por exemplo, une tasse de thé. Une tasse de thé. Uma xícara de chá. Une bouteille de. Une bouteille de. Une bouteille, a palavra bouteille significa garrafa. E pode ser garrafa tanto de vidro, quanto de plástico, quanto de um outro material. Então, nós temos, por exemplo, une bouteille d'eau, une bouteille d'eau, une bouteille de vin, une bouteille de vin. Uma garrafa de água, uma garrafa de vinho. Uma particularidade dos franceses. Vocês sabiam que, por exemplo, no Brasil, quando a gente compra uma garrafa de vinho, une bouteille de vin, geralmente ela tem 750 ml. A grande maioria, 750 ml. Então, a medida no Brasil é em ml. No francês, é em cililitre, que é em cililitro. Ou seja, 750 ml são 75 cililitros. Então, aqui na França, tudo que é líquido geralmente vem em cililitro. Então, é só dividir por 100, o que é simples. Mas é uma medida bastante diferente, pelo menos na relação França-Brasil. Un pot de. Un pot de. Aqui, o pot é como se fosse um recipiente igual aqueles patinhos. Então, por exemplo, un pot de confiture. Un pot de confiture, então, seria um pote de geleia. Un pot de. E assim como a gente tem pot para o pote, sabe aqueles vidros de conserva? A gente chama de bocal. Un bocal de conserve. Un bocal de conserve. Un paquet de. Un paquet de. Aqui é mais simples porque é muito próximo do português.
Então, paquet para pacote. Un paquet de riz, un paquet de pâtes, un paquet de riz, um pacote de arroz, un paquet de pâtes, um pacote de macarrão. Une boîte de. Une boîte de. Atenção à palavra boîte, porque em relação às quantidades, boîte pode ser tanto lata quanto caixa. Por exemplo, une boîte de thon é uma lata de atum, mas une boîte de chocolat é uma caixa de chocolate. Atenção também, porque boîte pode ser boate e pode ser, então, lata ou caixa. Aqui o que nos interessa são as quantidades, mas então lembre que pode mudar em razão do produto. Une boîte de thon, une boîte de chocolat. Assim como podemos utilizar a palavra boîte para caixa ou a lata no sentido de enlatado, podemos utilizar para as latas específicas daquele formato de refrigerante, a gente utiliza a palavra canette. Une canette de soda. Une canette de soda. Une canette de coca. Une canette de coca. Un tube de. Un tube de. Un tube de é um tubo de. Por exemplo, un tube de dentifrice. Un tube de dentifrice. Dentifrice é o creme dental. Un tube de dentifrice, um tubo de creme dental. Un flacon de. Un flacon de. Un flacon de parfum. Flacon é o frasco. Un flacon de parfum, um frasco de perfume. Un flacon de. Un sac de. Un sac de. Aqui é saco no sentido de recipiente, porque em francês a palavra sac pode ter outros significados se associado com outra palavra. Só para ilustrar, por exemplo, a palavra mão em francês é main, sac à main é a bolsa da mulher, por exemplo, é uma bolsa de mão, sac à main. Mas aqui, por exemplo, sac, un sac d'oignon, un sac d'oignon, então seria um saco de cebolas. Mas a gente pode utilizar também a palavra filet, un filet d'oignon, un filet d'oignon. Sabe aqueles sacos que parecem tipo uma redinha? Então aquilo é um filet d'oignon. Un sachet de. Un sachet de. Un sachet d'assaisonnement. Un sachet d'assaisonnement. Un sachet, muito próximo do português, sachet, vem de origem francesa, e un sachet d'assaisonnement seria, então, um sachet de tempero. Une tranche de. Une tranche de, a palavra tranche significa fatia. Une tranche de pain. Une tranche de pain, uma fatia de pão. Une tranche de pizza, uma fatia de pizza. Une tranche de pizza. Une rondelle de. Une rondelle de. Rondelle, a palavra rondelle é formada do prefixo rond, que indica o formato, redondo. Então, une rondelle de significa uma fatia de algo que tem um formato redondo. Por exemplo, todos os frios que tem, por exemplo, mortadela, salame, se ele tiver o formato redondo, ao invés de utilizar a palavra tranche, que seria para fatia, eu posso utilizar rondelle. Une rondelle de saucisson. Une rondelle de saucisson. Então, uma fatia redonda de salame. E por que eu digo isso? Por causa, de fato, do formato. Mas se eu utilizar une tranche de saucisson, também está correto, porque ambos significam fatia. Un morceau de. Un morceau de. Morceau significa pedaço. Un morceau de pain. Un morceau de gâteau. Um pedaço de pão. Um pedaço de bolo. Un morceau de. Une part de. Une part de. O que você pode dividir em partes. Une part de tarte. Uma parte de uma torta. Une part de tarte. Une tablette de. Une tablette de. Então, une tablette seria então no no feminino em francês, mas é equivalente a um tablette. Une tablette de chocolat. Une plaquette de. Une plaquette de. Plaquette é porque tem uma forma mais quadrada, como se fosse uma placa. Por exemplo, a gente utiliza muito para a manteiga, que é um ingrediente essencial para a culinária francesa. Une plaquette de beurre. Une plaquette de beurre. Une douzaine de. Une douzaine de vem de dúzia. Une douzaine de bananes. Uma dúzia de banana. Une douzaine de. Da mesma forma, a gente pode utilizar une dizaine de. Une dizaine de, que seria de 10. Então, une dizaine de bananes seria o equivalente a 10 bananas. Em francês, em geral, quando você vai falar de quantidade
exatas, por exemplo, 10, 20, 30, 40, você pode acrescentar para indicar a quantidade. Por exemplo, na época atual, a gente fala muito de quarantaine. Quarantaine para indicar a quantidade de 40. Mas poderíamos dizer vingtaine para dizer 20. Une vingtaine de. Une botte de. Une botte de, muito cuidado com a palavra bota, porque a gente pensa em bota. Mas bota aqui é no sentido de maço quando a gente fala, por exemplo, de cheiro verde. Por exemplo, une botte de ciboulette, maço de cebolinha. Une botte de coriandre, maço de coentro. Une botte de persil, maço de salsinha. Un litre de. Un litre de, litro de. Un litre de lait, litre de lait. 1 kilo de. 1 kilo de citron, 1 kilo de limão. 1 kilo d'orange, 1 kilo de laranja. Se quilo é quilo, a metade é demi-quilo. Un demi-kilo de citron, un demi-kilo d'orange. Un demi-kilo de citron, un demi-kilo d'orange. Meio quilo de limão, meio quilo de laranja. E também temos a palavra gramme para indicar gramas. Por exemplo, 100 gramas de jambon, 100 gramas de jambon, 100 gramas de presunto. 200 gramas de jambon, 200 gramas de jambon, 200 gramas de presunto. 300 gramas de fromage, 300 gramas de fromage, 300 gramas de queijo, 300 gramas de queijo. Un pack de quelque chose. Un pack seria mais ou menos no equivalente a pacote, mas diferente do paquet, a gente utiliza mais pack, por exemplo, quando você vai comprar caixinhas de leite, que vem o conjunto, por exemplo, 6, 12, depende do local. Aqui na França é mais comum 8, então a gente compra un pack de lait. Un pack de lait, então seria esse conjunto de alguma coisa. Muito importante porque aqui na França o mais comum é encontrar leite ou la bouteille, na garrafa, ou no formato de uma caixinha. Mas aí, neste caso, a gente não vai utilizar une boîte de lait, uma caixa de leite. A gente vai utilizar un brick de lait. Un brick seria a caixa no formato, porque forma como se fosse um tijolo. Então, esse formato se chama brick. Un brick de lait. Une grappe de. Une grappe de seria o cacho de. Por exemplo, une grappe de raisin. Une grappe de raisin, cacho de uvas. Un bol de. Un bol de. Bol é a caneca. Então, temos, por exemplo, un bol de céréales. Un bol de céréales, uma caneca de cereal. Un bol de céréales. Une barquette de. Une barquette de é aquela embalagem pequenininha em formato como se fosse um barquinho. Une barquette de fraise, une barquette de champignon, que seria então uma embalagem de morangos ou uma embalagem de champignon. Une barquette de fraise, une barquette de champignon. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido as quantidades em francês. Lembrando que eu recomendo muito de assistir tanto ao vídeo dos números em francês, dos artigos partitivos em francês, que são quando as quantidades não são determinadas, e em seguida esse vídeo aqui que é muito interessante justamente para poder precisar a quantidade de algo ou de alguma coisa. Em caso de dúvidas, você pode deixar nos comentários, terei prazer em te responder. E se você tiver uma sugestão também de uma quantidade que eu não citei, mas que você gostaria de saber em francês, por favor, deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever caso não seja inscrito e ativar as notificações. Merci beaucoup et à la prochaine!